o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, prezados irmãos, com imensa alegria que estamos hoje aqui mais uma vez reunidos em pensamentos e com sentimento da mais profunda gratidão pela oportunidade de estarmos aqui para estudar o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que é o caminho da verdade e da vida. Gostaria também de agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, e toda a espiritualidade boa e amiga que aqui também se encontra presente nesse local. E para começarmos, vamos à nossa prece inicial. Quem desejar pode fechar os olhos, mentalizar o nosso Mestre Jesus e dizer assim: Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, com o propósito de aprender um pouquinho mais dos Teus ensinamentos através da doutrina dos Espíritos, que possamos estar dispostos e também nos esforçarmos para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos através do Teu Evangelho de luz. Por mais difícil que possa parecer, Senhor, sabemos que temos que dar o primeiro passo no sentido do bem. Por mais dolorosa que possa ser essa caminhada e por mais difícil que possa parecer. Por isso, Mestre Jesus, te pedimos toda a ajuda necessária neste momento de aprendizado. Que a espiritualidade boa e amiga possa estar aqui presente, juntamente conosco e nos orientando na emissão de nossas palavras, e que possamos estarmos certos, caminhando para a felicidade. Por isso, te pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor possa nos amparar nesta caminhada, e agradecemos a espiritualidade boa e amiga que tem nos dado tudo que nós temos, nos intuído e nos orientando da melhor forma possível. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema, preces pagas, que se encontra lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 26, intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebidos. E as preces pagas estão lá no item 3 e 4. Mas para a gente poder chegar nesse item, é bom a gente falar um pouquinho sobre a prece. A pessoa, quando ela faz uma prece, ela se transforma num foco em redor de energias boas, que beneficiará não só a si mesmo, mas todo aquele em que se encontra no seu campo de ação, próxima dela. Daí os espíritos superiores, eles recomendam insistentemente o que? A oração como um hábito que dava para ser incorporado, um hábito que deva ser incorporado no nosso cotidiano, que nós possamos orar, fazer uma prece todo dia e que isso se torne um hábito. A prece, à luz do entendimento espírita, ela não se restringe meramente à repetição de palavras, algumas até com sentido, que representam mais uma forma do que a união da criatura com o seu Criador, ou seja, a união do Espírito com Deus. O que importa é exercitar a fé,
raciocinada. Isso é muito importante, que a doutrina nos fala, né, da fé raciocinada, não a fé cega. Então a prece é um tipo de apelo que permite o espírito, né, a pessoa, a entrar em comunhão com Deus. E Jesus, assim também como com Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber o quê? A proteção e o seu auxílio, né? Nós não podemos esquecer que a prece também é uma invocação. Através dela, o homem, como nós já falamos, né, ele vai entrar em comunicação pelo pensamento com aquele a quem ele se dirige. Então podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos, né? Isso é um fato. Então a prece é um recurso pela qual a criatura, como eu já falei, se comunica com o Criador diretamente, né? De uma maneira geral, não precisa de um ser intermediário, nem de um intermediário. Então a prece eficiente, né, tanto na manifestação verbal como no silêncio, né, na vibração através da vibração dos pensamentos, a prece serve para esse elo. Então a prece, ela ilumina, ela tranquiliza, ela orienta e consola, não é isso? E nós não podemos esquecer que todas as preces são boas, né? Desde que essas preces venham de um coração sincero, puro, aberto, né? Então a prece, ela pode ser de súplica em seu favor, em favor do outro, de agradecimento e de louvor, né? Então nós vamos fazer uma leitura aqui do Evangelho, né, para a gente poder entender o que o Evangelho fala a esse respeito, e depois nós vamos continuar com as nossas reflexões. Então eu estou aqui na minha mão, né, com o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e lá no item 3, lembrando que o nosso é item 3 e item 4, eu vou fazer a nossa leitura aqui, ó. Item 3 fala assim: preces paga. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares do festim, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão ordenação mais rigorosa. Está em Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. Também vai aparecer lá em Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. E também em Mateus, capítulo 23, versículo 14. Item 4. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é o ato de caridade, é um arrobo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à medida que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhuma? Porque aqueles que não podem pagar é falta de caridade? Se um só basta, é inútil dizer-lhes em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles.
que não pode garantir a sua obtenção. Cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficaria em suspeiros. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra. Poder-se-á ter por isto o comércio com as do soberano do universo. Ainda outro inconveniente apresenta as preces pagas é que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, enquanto se considera quite desde que deu o dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por ele se interessa. Qual se pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o engano de poder ele orar mediante a paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Então Jesus, né, quando ele fala das preces pagas, né, ele começa lá com um livro falando sobre as preces pagas, né, quando ele se refere a essas preces pagas, Jesus se referiu o quê? Aos dons da mediunidade, que merece muita reflexão da nossa parte, né? Por isso, lá no Espiritismo, quando nós estudamos o Espiritismo, né, nós vamos ver o quê? Que esse exercício da mediunidade exige um estudo, muito estudo, exige compreensão, dedicação, amor e principalmente o que? Desprendimento. E Jesus alerta os seus discípulos, ele faz um alerta, né, para que seus discípulos não usufruem o quê? Das vantagens nas tarefas de divulgar o seu ensinamento. Que seus discípulos não cobrem, não ganhem com isso, né? Não tirem vantagem. Jesus chama atenção para isso. E quando Jesus diz a eles, está dizendo aqui, né, no texto ele fala, que a peça, né, devora as casas das viúvas, fingindo largas orações, né? Ele está, de uma certa maneira, chamando a atenção, combatendo o quê? As preces pagas, que deixa de ser o quê? Um ato de caridade, né? Então, se elas são pagas, deixa de ser um ato de caridade, porque não é dada de coração, de boa vontade. Então a prece ensinada por Jesus e pelos espíritos superiores, né, que vêm nos orientar, é uma manifestação da alma em busca de Deus, né? É uma conversa, como eu já falei lá atrás, a prece é uma conversa da criatura com o Criador, ou até mesmo com os seus emissários, né? É uma criatura do espírito com Deus, ou até mesmo com os espíritos superiores, como eu estou falando. E por isso, né, nós devemos o quê? Desfazer, né? Nós devemos nos privar, nós devemos retirar todo o formalismo. Nós devemos ser o mais simples possível, o mais humilde possível, quando estamos fazendo uma prece. Então, dar de graça, né, como ele fala, dar de graça o que receber de graça,
quando Jesus fala isso, né, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeu, que é o tema do nosso capítulo de hoje de reflexão, é também o quê? Um alerta de Jesus no mau uso o quê? De todas as faculdades da alma, que deve ser sempre, né, essas faculdades, elas devem ser sempre usadas o quê? No bem, pelo bem e para o bem. Né? Considerando que tudo que somos e tudo que temos vem de Deus, nosso Pai e Criador, né? Que nos deu, né, isso nós não podemos esquecer, nos deu o quê? O livre-arbítrio. Né? A doutrina espírita fala muito de livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio para quê? Para nós termos a oportunidade de fazer sempre o quê? As nossas escolhas, a fim de que, através dessas escolhas, nós possamos o quê? Ter mérito no nosso processo de evolução. Então, nós, né, apesar das influenciações, nós temos o quê? Nós temos sempre o livre-arbítrio, nós temos sempre o poder de escolha. Né? Então, dai de graça o que de graça recebeste, como disse Jesus, né, lá para os seus discípulos. É por esse preceito que se estabelece que não se deve cobrar nada por aquilo que você não pagou. Se veio de graça, dá de graça. Enfim, né? O que eles haviam recebido de graça era o quê? A faculdade de curar, né? A faculdade que eles tinham de curar o doente, né? De expulsar os demônios ou os maus espíritos. Não é isso? É que nós aprendemos. Né? Então, esse dom lhes fora dado o quê? Gratuitamente por Deus, com o objetivo de quê? De aliviar a dor daqueles que sofrem, para ajudar na pregação da palavra, para ajudar na pregação do quê? No desenvolvimento da fé. Estando, porém, né, não podemos esquecer que Jesus ainda falou, né? Eu vou pegar aquele texto novo que eu achei interessante do livro, que ele fala assim, né? Guardai-vos dos escribas que querem andar em roupas, talheres e gostam de ser saudados na praça e das primeiras cadeiras da sinagoga e os primeiros assentos no banquete, que devoram a casa das viúvas, né? Fingindo largas orações, tais quais receberão oração. Jesus ainda complementa, né? Jesus ainda falou assim: não façais que as vossas preces sejam pagas, e não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. O que quer dizer isso? Né? Eles vão se apossar das fortunas dessas viúvas, dos bens o quê? Dos bens materiais. Nós não podemos esquecer, como já falei no início, a prece é um ato de caridade, um impulso do coração, né? Pagar aqueles que dirigimos a Deus pelos outros, né, é nos transformarmos em o quê? Funcionários, né, ou intermediários assalariados, né? E qual é o fervor qual é o fervor, né, desse terceiro quando delega o mandato a outro e este a outro, assim por diante, como ele fala, né? Então ele vai perguntar exatamente isso, né? Então ele fala, quando ele fala de outras pessoas fazendo a prece, ele diz, não é isso que reduz a eficácia da prece ao valor da moeda, né? Então ele não está reduzindo, né, essa eficácia, esse objetivo, esse resultado da fé em um valor corrente. O que quer dizer isso? Ele está quantificando, né, e está cobrando um pagamento por isso. Então, Jesus deu essas instruções aos seus discípulos, que é muito importante, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Quando os enviou para quê? Para pregarem a boa nova. Os apóstolos obedeceram essa ordem, né? Sim, né?
E continuaram a fazer isso mesmo depois de Jesus ter partido da terra. Não foi sem causa que Jesus colocou com muita propriedade, né, que ele disse, né, quando fordes orar, recolhei no silêncio do vosso quarto e orai. Muito embora Deus nosso Pai já sabe exatamente o que nós precisamos. Então o hábito de fazer prece, né, foi nos ensinado por Jesus, conforme nós podemos verificar, né, ao longo do estudo do Evangelho. Por meio de uma prece, nós emitimos o quê? Nós emitimos vibrações mentais que retornam a nós pela providência divina, segundo o merecimento, é lógico, e a necessidade de cada um. Através do quê? Através de recursos que necessitamos dentro do princípio da mais absoluta justiça, né? Como foi falado, né? A cada um segundo as suas obras, né? Nas provas, nós devemos rogar a Deus que nos auxilie, né, a sustentar a consciência tranquila nos deveres que nos compete realizar. Devemos abraçar a prece e o trabalho como sendo uma bússola para o nosso direcionamento espiritual. E assim, meus irmãos, né, vamos ficar por aqui. Espero que eu tenha podido ajudar vocês, né, de alguma maneira com essas reflexões sobre esse texto aqui do Evangelho, né, e vamos fazer a nossa prece final. Elevemos nosso pensamento a Deus, Pai do Universo, causa primária de todas as coisas. Agradecemos por mais este momento de aprendizado, com base pautado na luz da doutrina espírita. Ao amado Mestre Jesus, por sua luz evangelizadora, aos amigos espirituais, mais uma vez conosco, agradecemos pelas orientações intuitivas que nos iluminam a mente e o pensamento. Aos amigos desencarnados, que através de nós puderam participar desse estudo, ampliando a sua compreensão da vida. Que a paz se faça presente em nossos corações e que possamos seguir o modelo e guia da humanidade com o fervor da fé inabalável, estimulada pela doutrina dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!